Eu saúdo os senhores bastonários presente e representado, o Sr. Professor Menezes Leitão, presidente desta mesa e demais colegas da mesa, e saúdo todos os presentes, querendo que a maioria serão advogados. Uma breve nota só para dizer sobre a minha razão de ciência. Portanto, eu estou aqui não propriamente por ser um grande especialista em responsabilidade médica, mas por ser um estudioso da prova. Tenho já publicados vários livros na matéria da prova e vários artigos sobre essa matéria. E, portanto, mais esse portfólio de conhecimentos que me habilita a estar aqui presente e não propriamente por ter uma experiência. Não tive muitos casos, como juiz, não tive muitos casos de negligência médica para decidir, portanto, não tenho a experiência que a doutora Mónica evidenciou na sua intervenção que antecede. Havia um estudioso da prova no século XIX, que ainda hoje continua a ser uma referência nos trabalhos académicos, que é o Jeremy Bentham. Ele fez um tratado sobre a prova e ele dizia algo uma frase que eu gosto muito, que a arte do processo é, na realidade, a arte da prova. E nesta matéria da responsabilidade médica, mais do que propriamente noutras áreas. Isso também foi enfatizado pela sua doutora Mónica. Ou seja, o juiz, na maioria dos casos, vai valer-se do desempenho do perito. E há quem diga até, um autor português com obra publicada na matéria, que o desempenho do perito médico funciona como os óculos do juiz. E, portanto, de facto, muitas vezes assim é. Agora, o que eu vou dizer em termos de valoração da prova aplica-se em vários cenários. É certo que nós temos um sistema que dá prevalência à prova pública, consoante foi dito, ou seja, à prova adveniente dos peritos do Instituto de Medicina Legal. Mas também nada impede, e ainda há pouco tempo tive um processo em que isso aconteceu, que as partes indiquem peritos e que se faça uma peritagem, fora do Instituto de Medicina Legal. E, portanto, o que eu vou dizer dirige-se mais a esse tipo de peritagem, bem como uma outra figura que cada vez é mais frequente, que não está expressamente prevista na nossa lei, mas que é cada vez mais frequente, que é a testemunha perito, que é o médico que, designadamente numa determinada fase, acompanhou aquele doente, ou até, e isso as seguradoras fazem muito, trazem um médico que, ou de especialidade geral ou daquela especialidade, que analisou toda a documentação médica e que, no fundo, vai dar um parecer verbal em audiência. Eu também chamo a atenção que, normalmente, os mandatários não aproveitam mais uma porta aberta que têm, que é, nós temos no Código de Processo Civil uma norma que diz que, em qualquer fase do processo, a parte pode juntar um parecer. Talvez aqui a dificuldade seja mesmo encontrar um médico que o subscreva. Já vou retomar essa questão da dificuldade dos peritos em desempenharem o cargo de forma independente e objetiva. Portanto, o que eu vou dizer tem aplicação nestes três enfoques. E mesmo quando estamos perante uma prova produzida no Instituto de Medicina Legal, muitos dos critérios que eu vou aqui avançar são aplicáveis, ou seja, temos que ver até que ponto há ali uma validação científica do que o Instituto de Medicina Legal nos diz. A propósito das dificuldades da prova pericial, e citando uma tese de doutoramento da Faculdade de Direito de 2012, que é para, enfim, porque a expressão é mais exata, mas para transmitir uma ideia que já foi aqui veiculada pela doutora Mónica, que me antecedeu, nós temos que perceber o seguinte, é que o perito encontra-se inserido dentro de um mercado que dita as suas próprias regras e tem um espírito de autopreservação, mal seria isso assim não fosse. E, portanto, em sistemas como o português, em que o juiz, e agora cito, em que o juiz se faz valer de profissionais de reconhecido saber na área do conhecimento, mas que participam do mercado privado e se relacionam dentro de um sistema de classe, permeado pela importância dos relacionamentos e mútua indicação e pela necessidade de captação de clientela, os peritos podem facilmente ser dirigidos por interesses pessoais antes do objetivo maior a que serve o processo. O sentimento de corporativismo poderá inibi-lo de atestar um erro médico, o que se chama conspiração do silêncio, seja no intuito de proteção daquele com quem se identifica, seja pelo receio de no dia seguinte poder ser ele a ocupar a mesma posição. Além disso, sempre o atormentará o pensamento sobre as consequências que tal conclusão poderá trazer aos seus próprios negócios. Portanto, isto creio que é um bom resumo da dificuldade que é arranjar um perito, um outsider, para, de alguma forma, testemunhar ou dar um parecer que questione a atuação de um colega. Ora bem, aqui permito-me uma nota muito prática. É claro que os peritos, em primeira linha, vão socorrer-se de prova documental. E, portanto, como há aqui muitos advogados que potencialmente no futuro poderão ter um caso destes, uma questão muito prática. Então, mas que documentos é que o advogado se deve munir numa fase instrutória do processo, seja já no tribunal, seja antes,
para, no fundo, propiciar matéria-prima ao perito. Se quiserem tomar nota, dou-vos a listagem dos documentos essenciais para esse caso, nota prática. E, designadamente, pensando num procedimento cirúrgico. Portanto, o que é que se deve pedir? Os registros de todas as consultas que precederam a intervenção cirúrgica que foi submetido o doente, o registro de entrada, os tratamentos efetuados, o diário clínico, o diário de enfermagem, o boletim de internamento, o protocolo operatório anestésico, a documentação clínica relacionada com a patologia e todos os exames complementares de diagnóstico e respectivos relatórios. Porque, se não se munirem destes elementos, obviamente não conseguirão um perito, ou a peritagem ficará um bocado sem a respectiva matéria-prima. E, sobretudo, se recorrerem a um perito externo ou dos institutos oficiais. Ora bem, então, o que é que a apreciação da prova pericial abrange? Abrange 3 níveis, designadamente a profissionalidade do perito. Um segundo nível é a análise dos requisitos internos do laudo pericial. E um terceiro nível é a observância na elaboração do laudo de parâmetros científicos de qualidade, bem como o uso de resultados estatísticos. No que tange à profissionalidade do perito, é curial começar por pedir aos peritos que juntem um currículo abreviado na parte em que esse currículo releve para o exercício daquela peritagem. E eu diria que isto nos tribunais não é comum. A maioria dos meus colegas não faz isto, nem os mandatários se lembram de pedir. Porque nós partimos de um pressuposto que é assim, então ser perito é porque é especialista, portanto não há que questionar. Mas, consoante vamos ver já de seguida, há que questionar a própria cientificidade da prova pericial. E, portanto, o currículo poderá ser um elemento determinante para ver a profissionalidade do perito, sobretudo ver se já fez várias peritagens naquela área. Isso será bem mais determinante, às vezes, do que uma habilitação académica A ou B. Em relação aos requisitos do laudo pericial, há que ver que o laudo pericial, neste tipo de prova, normalmente terá a seguinte estrutura. Portanto, haverá um preâmbulo, haverá um exame, uma descrição dos exames e das provas realizadas, isto no caso do paciente ser sobrevive, não é? Os resultados obtidos, haverá uma discussão fundamentada desses resultados diante da técnica vigente e aqui isto é que é muito importante, o perito deverá dar uma indicação ao juiz dos elementos necessários para a comparação entre a conduta médica e aquilo que usualmente é indicado pela lei GEART e casos análogos. Ou seja, o perito deverá, em termos técnicos, dizer o procedimento adotado foi X, mas em termos de técnica médica, os procedimentos alternativos poderiam ser Y ou Z. E, sobretudo, enunciar para cada uma das alternativas quais os riscos inerentes, sendo certo que o perito deve ater-se puramente a descrições fácticas. Aqui há uma ideia muito importante e que provavelmente amanhã será abordada, mas que eu antecipo já, e que é esta. A responsabilidade médica acaba onde começa a controvérsia científica. Ou seja, nós costumamos dizer em direito que a doutrina divide-se. Há uns que entendem que é a tese do branco e a tese do preto. Portanto, se transpondo isto para a área da medicina, se determinada patologia for objeto de duas correntes de tratamento divergentes, uma mais agressiva, outra mais conservadora, e, portanto, não houver uma unanimidade ou, digamos, uma uniformidade na comunidade científica médica sobre qual a melhor das duas, não é pelo facto do médico ter seguido a que, se calhar, é menos seguida na comunidade, mas cuja credibilidade científica é arguível, que vai ser responsabilizado. Como dizia um autor que escrevia sobre esta matéria, o juiz não vai decidir entre Galeno e Hipócrates. Portanto, onde começa a controvérsia científica, termina a responsabilidade médica. Ora bem, o que é mais essencial e mais importante que eu tenho para vos dizer é isto que segue agora e tem a ver com a observância dos parâmetros científicos que o juiz deve analisar quando vai formular uma decisão sobre o laudo pericial. Nesta matéria, para variar, nos Estados Unidos lideraram este processo. Em 1993 houve um caso que deu asa a muita discussão, que é o caso Daubert, que é D-A-U-B-E-R-T. Se googlarem este nome, vão encontrar centenas, se não milhares de artigos científicos de direito e até de medicina sobre esta matéria. O que é que se discutia nesse caso? Discutia-se se um determinado fármaco, que era denominado benedictino, poderia ter provocado lesões no recém-nascido. E, portanto, para obviar aquilo a que se chamou junk science, o juiz do processo, que se chamava Blackmun, ditou uma espécie de um tratado sintético de epistemologia
dizendo aos seus colegas quais os critérios que os tribunais devem utilizar para admitir ou excluir meios de prova científicos apresentados pelas partes. Como bem sabem, o sistema anglo-saxónico é diferente do nosso, aqui em Espanha é a mesma coisa, é permitido às partes apresentar perícias particulares. E, portanto, isso também seria uma discussão interessante de futuro, saber se devemos manter-nos neste nosso sistema ou se devemos evoluir para um sistema desses. Podemos discutir isso no debate. Ora bem, o que eu agora vou dizer, quanto à observância de parâmetros científicos, decorre muito deste caso. Este caso deu uma grande discussão doutrinária nos Estados Unidos, a doutrina foi absorvida pelas Federal Rules of Evidence, que é uma espécie de código de direito probatório que existe nos Estados Unidos, depois foi importado também para as normas correspondentes da Inglaterra, e, portanto, os parâmetros para aferir, para saber se o laudo observou os parâmetros científicos serão designadamente 4. Primeiro, saber se as técnicas e teorias científicas utilizadas para obter dados e conclusões foram já utilizadas previamente, se são relevantes e estão geralmente aceitos pela comunidade científica internacional. É aquilo que o Sr. Bastonário, na sua intervenção, dizia como nível de evidência A, nível de evidência B, nível de evidência C, consoante o grau de unanimidade que suscite. Como é que nós vamos indagar sobre a observância deste requisito? Vamos ver se, e podemos pedir aos peritos que o façam, se há menção das publicações científicas ou manuais onde estejam expostas essas técnicas e teorias que foram utilizadas. Subsidiariamente, deverá ser explicitada a técnica utilizada e se a mesma é de uso comum na praxis científica ou profissional, e deverá ser pedido ao perito a descrição do procedimento de análise que realizou, bem como os instrumentos a que se socorreu na sua tarefa, ou seja, é necessário explicar o item técnico que conduziu às suas conclusões. Porque mais importante do que as conclusões é explicitar o item técnico que levou àquelas conclusões. Só desta maneira se pode confrontar a metodologia do perito com a dos demais. Acresce que a não explicitação da metodologia faz com que os resultados fiquem a pairar no vazio, sucumbindo a rumo ao juiz para apreciar criticamente o laudo. Segundo critério, verificar se as técnicas utilizadas foram aplicadas segundo os padrões e normas de qualidade vigentes. Portanto, aqui portamos designadamente às guidelines, portanto, às normas internas de cada profissão e às normas deontológicas e de boas práticas. Terceiro critério, verificar se o laudo contém informação sobre o nível de erro e sobre a graduação de variabilidade e incerteza dos dados obtidos através da técnica ou teoria científica utilizadas. Aqui o que se visa é saber se o laudo contém informação estatística contrastável sobre o acerto dos seus resultados. E este contraste, mais uma vez, pode ser alcançado pelo recurso a publicações científicas sobre a matéria. Em matérias científicas, como é o caso da medicina, pode mesmo chegar-se à conclusão que aquela questão não foi objeto de investigação alargada e, nessa eventualidade, a prova pericial não terá a mesma força. Portanto, não será o nível de evidência A que referiu o Sr. Bastonário, será o nível de evidência B ou o nível de evidência C. Quarto critério, saber se o laudo deve sustentar-se se sustentou em suficientes factos e dados, não devendo o perito bastar-se com meras amostras ou elementos escolhidos de forma incompleta ou precipitada. Portanto, este conjunto de 4 critérios vai permitir ao juiz formular um juízo sobre o mérito intrínseco e o grau de convencimento a atribuir ao laudo pericial. Ou seja, consoante foi referido já, existe aquele brocardo que todos nós conhecemos de iudex peritus peritorum, o juiz é o perito dos peritos. Dentro desta lógica que eu tentei expor-vos, como é que vamos densificar este conceito? Falo-ei desta forma, portanto, a análise crítica que o juiz faz do laudo servirá para adquirir um convencimento sobre o seu resultado, assumindo ou não as conclusões do laudo, das quais extrairá as máximas da experiência técnica necessárias para a apreciação dos factos relevantes. No fundo, o juiz vai valor às máximas de experiência especializadas trazidas pelo perito, aplicando máximas de experiência comuns para o que não são necessários conhecimentos especializados, mas apenas capacidade crítica de entendimento e apreciação. O juiz aprecia o rigor do método, a veracidade das suas premissas e a consistência das conclusões. O que se exige é que o juiz seja capaz de valorar se está perante uma forma de conhecimento dotada de dignidade e validade científica, se os métodos de investigação e controlos típicos dessa ciência foram corretamente aplicados no caso. Em suma, trata-se de confirmar se existem condições de cientificidade da prova. Agora, falando um bocado contra... Eu não represento aqui a judicatura, mas sim. Falando um bocado contra a prática que é mais frequente nos tribunais,
eu diria que há aqui dois vícios que há que colmatar. Primeiro, normalmente, quando há 3 peritos e um deles é nomeado pelo Tribunal, em caso de divergência de laudos periciais, qual é o critério de decisão? Todos nós sabemos. O Tribunal diz que, bem, há aqui uma divergência e vamos utilizar o critério de imparcialidade do perito do Tribunal. E, portanto, como se presume que o perito do Tribunal é imparcial, o Tribunal, normalmente, e isso quem trabalha com processo sabe que maioritariamente a regra é essa, o Tribunal adere ao perito do Tribunal. Ora bem, isto é o que em psicologia cognitiva se chama o viés de grupo, in-group bias, ou seja, da mesma maneira que nós somos simpatizantes de um clube de futebol e, portanto, tudo o que vier daquele clube de futebol ou do presidente ser na comunicação social, nós vamos valorar como algo sério, credível e tal. Portanto, isto também é um viés de grupo. Portanto, não me parece que este viés de grupo para valorar a prova pericial seja o mais recomendável. Claro está que este exercício que eu aqui defendo de aplicar estes 4 critérios, no fundo de ver se há cientificidade da prova, não é fácil, mas este critério que radica no apriorismo das relações dos peritos com as partes, não parece que seja válido. Outro vício que há que obviar, e que é um bocado de decorrência deste, é evitar que o juiz seja um mero homologador de laudos periciais, que já foi referido pela doutora Mónica. Portanto, se o juiz não tiver esta capacidade crítica de ver se a prova pericial observou um íter que lhe permite e tem parâmetros de cientificidade, se limitar a aceitar criticamente o laudo pericial, no fundo está a esconder-se sob o manto de uma autoridade científica do perito, que pode ser uma pseudo-autoridade científica do perito, e está a esquivar-se do poder de valorar e ponderar os elementos trazidos aos autos. Só uma última nota final, e creio que conseguirei cumprir o tempo, para trazer aqui outro vício da psicologia cognitiva e que ocorre muito, quer no julgador, quer no perito, quando está a fazer a sua peritagem, e que é o denominado viés retrospectivo ou insight bias, que é aquilo que nós, na linguagem comum, quando acontece qualquer coisa, e vamos comentar com o nosso interlocutor, dizemos assim na linguagem comum, estava-se mesmo a ver que ia dar nisto. Explicando. O viés retrospectivo ocorre quando, ao valorar determinados factos passados, o sujeito não se abstrai das consequências dos mesmos, de forma que incorre numa tendência para considerar, a partir das consequências da ação, que tais consequências eram previsíveis desde o início. Ou seja, a partir do momento em que o julgador ou o perito tem conhecimento do resultado, ocorre uma mudança da perspectiva do sujeito, de forma que o resultado lhe surge como inevitável. O sujeito projeta automaticamente o seu novo conhecimento sobre o passado, não estando conhecimento, não sendo capaz de reconhecer a influência que este processo teve no juízo sobre o acontecido. Isto agora está-se a verificar muito nos tribunais por causa da crise financeira, designadamente as pessoas que tinham aplicações financeiras em ações. Eu agora não estou na primeira instância, mas tinha processos em que o autor vinha a alegar precisamente isto. Estava-se mesmo a ver que ia haver uma crise financeira. E, portanto, quando se argumenta desta forma, está-se a incorrer neste vício cognitivo. Como é que se combate isto? Ora bem, terá que se questionar a inevitabilidade do resultado conhecido e, portanto, a parte tem que desenvolver uma atividade probatória e, sobretudo, há que ver quais os critérios de imputação que são utilizados na jurisprudência. E todos nós temos noção do critério de imputação que, designadamente, o Supremo Tribunal de Justiça utiliza, e que basicamente é isto, citando um acórdão. Portanto, para que um facto deva considerar-se causa adequada daqueles danos sofridos por outrem, é preciso que tais danos constituam uma consequência normal, típica, provável dele, exigindo-se ainda que o julgador se coloque na situação concreta do agente para a emissão da sua decisão, levando em conta as circunstâncias que o agente conhecia e aquelas circunstâncias que uma pessoa normal colocada nessa situação conheceria. Todos nós sabemos isto designadamente do processo penal, sobre se o agente atua de forma dolosa ou não. Portanto, no fundo, o raciocínio é ex ante e não ex post. Portanto, isto é muito importante porque quer a parte, quer o perito, quer o tribunal, pode facilmente incorrer neste viés cognitivo. Obviamente que depois dos danos consumados é mais fácil conjecturar sobre as causas, mas nós devemos reinserir-nos no momento em que o agente atuou
e raciocinar com base nos dados e conhecimento que ele tinha na altura. Era basicamente isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado.